Olá pessoal, aqui quem fala é a advogada popular e hoje vamos falar sobre BPC-LOAS. Neste vídeo você vai aprender tudo sobre o BPC de maneira simples e prática, através de uma linguagem acessível para todos, para que todos possam entender. Mas o que é BPC? O BPC é um benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, pago pelo governo federal para as pessoas necessitadas e que preenchem os requisitos da lei. E o que é o LOAS? As pessoas confundem BPC com LOAS. BPC é o benefício de prestação continuada e a LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social que regulamenta o BPC. Mas quem tem direito ao BPC? São pessoas idosas a partir de 65 anos de idade que comprovem não possuem meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, respeitando os demais requisitos legais que vou falar mais na frente. Também tem direito pessoas com deficiência, independentemente da idade, que comprove através de laudos médicos atestados que está incapacitada temporariamente ou permanentemente para o trabalho ou para viver de forma plena em sociedade. Mesmo possuindo laudos e atestado, ela vai ter que passar pela perícia do INSS. Neste momento de quarentena, estão suspensas as perícias presenciais. O perito vai analisar laudos e atestados médicos pelo sistema digital. Exemplos de pessoas que podem ter direito ao BPC: crianças com microcefalia, crianças ou adultos com síndrome de Down, pessoas com câncer ou doenças crônicas, HIV e outras, surdez parcial ou total acima de 41 decibéis, perda auditiva de um dos ouvidos pode ser considerado deficiência, tem que ser acima de 41 decibéis. Em todos esses casos, tem que respeitar os demais requisitos legais, principalmente o da renda per capita familiar. Lembrando que as crianças com microcefalia atualmente têm direito a uma pensão vitalícia. Então, é mais interessante você requerer a pensão vitalícia do que o BPC-LOAS, porque o BPC-LOAS ele é temporário, não é vitalício. Ele pode ser suspenso, dependendo de alguns casos. E a pensão não, é a pensão vitalícia. Atenção para as crianças com microcefalia. Tem direito à pensão vitalícia. Quais os requisitos para se obter o BPC? Bom, desde 2016, o primeiro requisito, antes de requerer o BPC, você tem que estar inscrito no CAD único do CRAS. Tem que fazer o cadastro no CRAS da sua cidade. Ou, se você já fez a inscrição, os dados têm que estar atualizados, há no máximo 2 anos. Lembrando que tudo vai depender das informações que foram passadas no momento do cadastro do CRAS, porque os servidores do INSS vão puxar as informações através do sistema do CRAS. Outro requisito importante, um dos mais importantes, é a renda per capita familiar. Renda per capita familiar tem que ser inferior a meio salário mínimo. A informação documental sobre a composição e renda familiar será analisada mediante avaliação socioeconômica pelo INSS. Essas avaliações socioeconômicas presenciais estão suspensas nesse período de quarentena. Mas o que é renda per capita? É a renda por pessoa, quanto cada pessoa do grupo familiar ganha individualmente por mês. Atualmente, com a alteração da LOAS, semana passada foi publicada uma alteração nessa lei orgânica, que a renda per capita aumentou de 1/4 para meio salário mínimo. Então, a renda per capita familiar tem que ser inferior a meio salário mínimo, ou seja, cada pessoa da família só pode ganhar até no máximo R$ 522 por mês, porque você tem que se atentar que tem que ser inferior a meio salário mínimo, não é igual a meio salário mínimo. E para a lei, grupo familiar, o que é o grupo familiar? A família é composta pelo requerente, cônjuge ou companheiro, pais, na ausência de um deles, madrasto ou padrasto, irmãos solteiros,
filhos e enteados solteiros e menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Aqui, o requisito principal é que todos vivam sob o mesmo teto. Outra pergunta: é necessário ter contribuído para o INSS? Muitas pessoas confundem isso. Gente, não há necessidade de contribuições previdenciárias para ter direito ao benefício. Você não precisa pagar o INSS, não precisa contribuir com o INSS, não precisa pagar nada, nenhum centavo para ter direito. Se você se encaixar nos requisitos legais, não precisa contribuir com o INSS. É um benefício pago pelo governo federal. Quanto é pago de benefício assistencial? O valor de um salário mínimo vigente no tempo do pagamento. Como esse benefício é uma natureza assistencial, não há o pagamento de 13º. Você não tem direito ao 13º, pelo menos por enquanto. A lei ainda não foi alterada nesse sentido. O benefício do LOAS é vitalício? Não, não é vitalício. A lei prevê que sua concessão deve ser revista a cada 2 anos para avaliar sua continuidade, podendo ser cessado quando superadas as condições que lhe deram causa, em caso de morte do beneficiário ou alguma irregularidade. E também em relação quando é uma alteração na renda per capita. Vai que ele ganhe na Mega Sena, ele não vai precisar do benefício assistencial. Se ele receber uma herança ou começar a trabalhar com salário alto que ultrapasse o valor estabelecido na lei, ele não vai precisar de uma ajuda do governo. Caso o beneficiário do BPC LOAS faleça, seus dependentes receberão pensão por morte? Não, o BPC não gera direito à pensão por morte. Os dependentes não receberão pensão por morte, pois este benefício cessa com a morte. É um benefício individual e intransferível, personalíssimo. Uma questão interessante é essa pergunta aqui, ó. 2 pessoas da mesma família podem receber o BPC LOAS? Sim, contudo o valor do benefício de uma pessoa idosa já contemplada, que resida na mesma residência, não deve ser incluído no cálculo da renda familiar, conforme o Estatuto do Idoso. Se tem um idoso que recebe o BPC e o outro idoso for requerer, vai ter direito. Pode sim ter 2 idosos na mesma residência recebendo benefício assistencial. E por analogia, judicialmente, numa casa que tenha 2 pessoas com deficiência, cada uma delas vai ter direito ao seu benefício. As pessoas confundem a questão da acumulação. Uma pessoa só, ela não pode receber 2 benefícios ou uma aposentadoria e um BPC, uma pensão e um BPC. Aquela pessoa, só ela, não pode acumular mais de um benefício. Mas se existe 2 pessoas na residência, sim, cada uma vai receber o seu. Quem recebe o BPC tem direito a 13º? Como eu já falei, não. Esse benefício assistencial não dá direito ao 13º salário. O BPC LOAS é uma forma de aposentadoria para o idoso com mais de 65 anos? Não. O BPC é um benefício assistencial de prestação continuada, pago pelo governo federal às pessoas necessitadas, seja o idoso acima de 65 anos de idade ou pessoas com deficiências ou que têm alguma limitação temporária ou permanente, independentemente da idade. Ou seja, não é aposentadoria, é um benefício, uma ajuda do governo para as pessoas necessitadas. Muitas pessoas falam, eu sou aposentado, só não recebo o 13º. Aí eu já sei que ela não é aposentada, ela recebe o benefício do governo, o BPC. Este benefício é administrado pelo INSS, mas ele é pago, na verdade, pelo governo federal. Não é vitalício, pode ser suspenso a qualquer tempo, se houver alguma alteração nas condições que deu acesso a ele. Não é aposentadoria, é um benefício assistencial pago aos necessitados. Diferente da aposentadoria, pois para ter direito ao BPC não é necessário contribuir com o INSS. Mas como solicitar o BPC LOAS? Bom, o requerimento pode ser feito através do Meu INSS, pelo telefone 135 ou pelo INSS Digital, SAG do advogado. Muita gente não sabe, mas atualmente a maioria dos advogados que atuam na área previdenciária
tem acesso ao sistema INSS Digital SAG para advogados, que lhe dá acesso ao sistema do INSS para fazer todos os requerimentos pela internet. Procure um advogado de sua confiança e que seja especialista em direito previdenciário. Se o pedido para concessão do benefício for negado pelo INSS, posso pedi-lo via judicial? Sim, você pode ingressar com ação para concessão de benefício assistencial. Deverá ser proposta por advogado perante a Justiça Federal. E a pessoa que recebe o BPC pode requerer empréstimo consignado? Não, gente, não pode. Posso perder meu benefício assistencial por quais motivos? Como eu já falei, pode sim, porque ele não é benefício vitalício, ele pode ser revisto a cada 2 anos. É possível sim perder o benefício. O benefício pode ser cessado no caso de morte do beneficiário, com a cessação da incapacidade, quando a renda mensal per capita ultrapassar o permitido e com a acumulação de benefício pelo requerente beneficiário. Bom, quem tem alguma dúvida em relação ao assunto, deixe sua pergunta nos comentários, se inscreve no canal, dá seu like e segue também a gente no Instagram, @advogadapopular.